você possam se levantar diante da história dessa mulher. Sem mais delongas, vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 1. Esse é o texto base, né? Para que possamos discorrer. Quem puder estar de pé, vou fazer a primeira leitura. Aqui está bem, graças a Deus, aqui está bem clarinho para mim. Ai, Senhor. Vamos lá. Na minha Bíblia, no meu celular, a Bíblia, quem tiver, Nascimento de Samuel. Vamos ler primeiramente de 1 ao 8, tá? Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. De ano em ano, este homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava um quinhão só, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Fale comigo, Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano. Subindo à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que chora? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Podeis assentar, amém? A história de Ana, muitos já conhecem, né, essa primeira parte. Nós vamos falar um pouco das reações de Ana mediante as provocações de sua rival Penina. A madre de Ana foi fechada pelo Senhor, mas Ana, ela não fechou o seu coração. A nossa vida, ela é regida totalmente pelo Senhor. Seja você servo do Senhor ou não. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então o Senhor determinou que a madre de Ana fosse fechada no tempo certo, para que no tempo certo Ele mesmo abrisse a madre dela. O Senhor, Ele, por muito tempo após a morte de Josué, Ele instituiu juízes para o seu povo. Como foi falado aqui no domingo, né, pela nossa missionária, o povo, ele, ao mesmo tempo que ele adorava o Senhor, depois largava o Senhor. Ele seguia os caminhos do Senhor, o Senhor levantava outro juiz para salvar o povo. O povo era inconstante na sua adoração ao Senhor. Isso estava deixando o Senhor muito entristecido. Ele já estava em seu coração ter um juiz que seguisse o seu caminho e que direcionasse o povo. Então, Samuel já estava no coração do Senhor. Ana, a gente vai ler mais à frente no voto de Ana. Ana prometeu ao Senhor Samuel. Mas Samuel, como eu disse, já estava nos propósitos de Deus. Para seu povo, Samuel seria um grande juiz e profeta. O Senhor, Ele sempre quer o melhor para o seu povo.
O Senhor sempre escolhe as melhores pessoas, sempre escolhe os melhores pastores, sempre escolhe as melhores pessoas para nos acompanhar. A gente que precisa estar atento a isso, atento a quem está do nosso lado. Se essa pessoa te direciona para o caminho do Senhor ou não. A gente tem que estar prestando atenção nesse detalhe. E outro detalhe também que Deus falou no meu coração. Tudo que pedimos ao Senhor, as nossas petições, os nossos sonhos, eles precisam estar alinhados à vontade de Deus. Se não tiver alinhados à vontade do Senhor, infelizmente não vai acontecer. Você pode orar, você pode jejuar, subir um monte 10 vezes, chorar, rolar no chão, mas se não tiver alinhado à vontade do Senhor, não vai acontecer. Ana, ela pediu um filho ao Senhor, mas Samuel já estava no coração de Deus há um bom tempo. Deus já tinha gerado Samuel antes mesmo dele nascer. E vamos falar um pouco de Penina. Vocês sabem o significado do nome Penina? Quando eu vi o significado, eu falei, nossa, Penina quer dizer pedra preciosa. Aí eu imaginei como uma mulher com significado de pedra preciosa era uma mulher tão amargurada. Provavelmente Penina não devia ser uma mulher assim, desprovida de beleza, né? Devia ser uma mulher bonita, uma mulher saudável, né? Que Eucana escolheu somente, Penina foi escolhida somente para gerar filhos para Eucana, porque Ana não podia gerar. Mas Ana, o significado de Ana, que quer dizer graciosa, cheia de graça. A gente ouve muito falar de graça nesse lugar. A graça, ela nos constrange, né? Não somos merecedores. E Ana, ela alcançou graça diante do Senhor. Ela honra o significado do seu nome. Vocês poderiam, com o tempo, ver o significado do seu nome. De repente, você não tem honrado o significado do seu nome. Ou, de repente, o seu nome não tem um significado de acordo com o que você é. Você pode fazer como Jabes, né, que orou ao Senhor para que ele mudasse a sorte dele. Porque o significado do nome dele era homem de dores. Que a mãe dele deu ele em muitas dores. Então, seus irmãos prosperavam e ele não. E ele orou ao Senhor para que a sorte dele fosse mudada. E a sorte dele mudou. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor. E a Ele toda a honra e toda a glória. Deus permite que nós sejamos incompreendidos, pois Ele está forjando o nosso caráter. Isso foi quando Ana, né, vamos ler lá em 1 Samuel. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ana foi incompreendida pelo sacerdote. Às vezes a gente vai ser incompreendido pelos que estão do nosso lado, até mesmo aqueles que são da casa do Senhor. A gente vai ser muito incompreendido. Mas Deus, Ele quer forjar o nosso caráter. Ele quer forjar. Depois que Ana ora, se derrama, né? Ele fala assim para ela, Samuel 14. 1 Samuel 1,14. Ele disse, até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti teu vinho. Ana, ela não tinha bebido. Ela estava com a alma derramada diante do Senhor. Ela estava derramando o seu espírito diante do Senhor. E o que me levantou a questão, todos sabem que Hofni e Finéia não eram bons sacerdotes. Eles profanavam o templo do Senhor. Por que ele teria essa
Ana como embriagada. Provavelmente as mulheres, né, algumas, não tinham respeito, como o templo estava sendo profanado com Hófni e Finéias, os sacerdotes locais. Provavelmente tinha algumas mulheres que não estavam respeitando, né? Eles ficavam com as mulheres na porta do templo, eles pegavam a melhor oferta, então estava realmente uma bagunça no tabernáculo do Senhor. Mas Deus, ele entra com juízo breve. Nada fica bagunçado por muito tempo. O Senhor, ele corrige as coisas no tempo certo. Deus não fez antes. Deus não deu Samuel antes para Ana, porque Ana precisava passar por um processo. Também falamos muito do processo. Ana, ela precisava passar pelo processo de Penina, da acusação. Ela precisava passar pelo processo de ver o marido que ela amava tanto e ele, mesmo assim, eles estão às vezes felizes com os filhos, com Penina e ela num cantinho triste. Ela precisava passar pelo processo que todo ano, isso era de ano em ano, dia de sacrifício, o dia que você chega, a semana toda às vezes o trabalho não dá para ir à igreja, chega no domingo, aquele dia que aquele vizinho vem, aquele dia, aí você vem para a casa do Senhor às vezes chateado, porque no dia que você vem para a casa de Deus, aquele vizinho, aquela pessoa como eu vou dizer, está perturbando a sua mente. Então, foi assim, Ana precisava passar por esse processo. Quando as coisas vêm de Deus, quando vem coisas boas do Senhor, a gente precisa passar por uns processos bem difíceis. Muito difíceis. Às vezes a gente tem que perder alguma coisa para a gente dar valor a outras. Né? Às vezes a gente tem que ficar sozinha por alguns lugares, em algum lugar, para dar valor à companhia, dar valor à família. É o processo que o Senhor nos permite passar. A maneira com que você se comporta no seu deserto determina quanto tempo você vai ficar. De repente, se Ana estivesse brigando tanto com Penina, respondendo às provocações em falas, talvez ela teria ficado bastante tempo. E quando a gente fala, a gente acaba murmurando, a gente acaba blasfemando contra o Senhor. Então Ana somente chorava e falava com Deus. Quando você tiver algo, entra no teu quarto, fala com o Senhor. A resposta vem. Ele é o alento da sua alma. É o alento do seu coração. Quem derrama a alma perante o Senhor não permite que os seus sentimentos parem mais alto do que os valores e princípios da palavra. Ana não respondeu conforme estava sentindo. 1 Samuel 15. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Apesar do que ela estava passando, apesar do sacerdote, ele não teve discernimento de saber o que ela estava passando, ela não deu uma má resposta a ele. Ela poderia falar: nossa, você não sabe, você não vê o que eu estou passando, você não sabe a minha vida, que sacerdote você não respeita, honra. Mesmo estando passando tribulação, mesmo estando triste, mesmo estando agoniado, respeito, honra qualquer pessoa. Às vezes a gente se aborrece, porque a palavra, quando ela sai com ira, ela não volta. Ela não volta para você. A palavra, quando ela sai, ela dá uma sementinha ali, ó. E depois vai crescendo. E é muito difícil controlar. Então, Ana, ela honrou o sacerdote na sua resposta.
E isso foi agradável diante do Senhor. E depois de toda a provocação, depois de todos os questionamentos de Eucana e provocação de Penina, Ana, ela se levanta. Ela se levantou e foi ao tabernáculo derramar a sua alma, como lemos aqui. Quando tudo está ruim, quando tudo está pegando fogo, venha para o tabernáculo derramar a sua alma. Em casa não vai adiantar nada, em casa você vai se distrair, vai ver outra coisa, vai ver outra. Principalmente nós mulheres, que temos muitos afazeres. Eu confesso que quando fui convidada, após o convite, o que deu de Marta na minha vida, é a Marta pra cá, a Marta pra lá, é Marta pra cá, a Marta pra lá. E a gente não parava de fazer esforço. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, eu preciso parar e ouvir. Falei, eu tô ouvindo, assim, a gente bota um louvor, bota uma coisa, mas a gente tem que sentar. A gente tem que fazer contemplação, né, que o nosso pastor fala. Que Deus quer falar conosco. Quando ele me mostrou Ana, eu falei, nossa, Ana, mas e Débora? Ana? Mas e Débora? Não, Ana. Porque ela se levantou em meia angústia. Não é fácil se levantar em meia angústia, em meia tribulação, em meia acusação, em meia questionamentos. Não é fácil. E Ana se levantou. Se levantou por ela mesma. E vamos falar também de uma pessoa que se levantou em paralelo com Ana, foi Josué. Depois que Moisés morreu, seu líder, seu amigo, Josué estava o tempo todo com Moisés. E Moisés já não estava mais. Então, Josué estava praticamente de luto. E Deus chega para ele, Josué, levanta. Levanta porque longo é o caminho. Levanta porque você tem uma terra para conquistar. Deus não diz que você não tem que viver o luto. Não diz que você não tem que ficar triste. Mas você fica por um tempo, mas tem um tempo também. Já não é mais nos permitido ficar prostrado há muito tempo. Você precisa se levantar fisicamente, caminhar para a casa de Deus, mesmo amargurada sua alma, deixar o altar do Senhor. É aqui que você tem que deixar suas amarguras. É aqui que você tem que deixar os seus problemas. É aqui que você tem que deixar a sua vida toda diante do Senhor. Não permita que o inimigo tire isso de você, o seu caminhar para a casa de Deus. Jesus está voltando. Ele está muito próximo à sua vida. Ele está voltando de uma forma, como eu digo, de uma forma diferente. Está voltando como voltou para muitos na época do Covid. Temos muitos amigos, parentes. Né? Cada hora vem uma coisa e ele está voltando e a gente tem que estar preparado. E o melhor lugar para se preparar é a casa do Senhor. Derramar nossa alma diante dele aqui. Entregar tudo a ele aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, Ana se levantou e Ana também recebeu uma palavra profética. Nosso tema é desperta, levanta e profetiza. Ana ela se levantou, ela despertou, depois que aconteceu aquela acusação toda, aquela humilhação que ela passou com Penina, no versículo 9, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Depois que Eucana falou que ele não era se ele era melhor que 10 filhos, depois que Penina provocou, depois que Penina riu de Ana ela se levanta. Quando as acusações vêm, quando os problemas vêm, você fica prostrado ou você se levanta? Quando eu estava no hospital,
né, internada lá, deitada, a gente tem o costume de, quando orar ao Senhor, a gente se ajoelhar, a gente prostrar, mas a minha condição não era favorável, né? Então tudo eu fazia deitada. Era simples, Senhor, ainda bem que nós temos um Deus que olha o nosso coração. Porque se fosse depender da religiosidade, de ajoelhar, de fazer aquele rito, realmente não ia dar certo. Então, a gente tem que se levantar fisicamente, sim, mas prostrar nossa alma diante do Senhor. Porque Ele não deu o seu físico. Às vezes você pode estar andando para a casa de Deus, mas sua mente não está nem aqui. A sua alma não está nem aqui. Está pensando em outra coisa, pensando no trabalho, pensando no que deixou em casa, pensando no problema, pensando em tantas coisas. E o Senhor, Ele está aqui, Ele sonda o nosso coração. Ele dia que Ele deu um start, falei, gente, o Senhor, Ele está vendo o coração. Ele não está vendo eu levantando as mãos, Ele não está vendo eu ajoelhando. Ele adianta ajoelhar e o coração não está dobrado. Eu levantar as mãos, mas a minha alma está altiva. Não adianta. O Senhor, Ele vê, Ele sonda o nosso coração. E outra coisa, já estou quase terminando, mas o Senhor quer falar mais ainda nos nossos corações. O Senhor é que sabe o nosso limite. A gente está na situação e falamos, Senhor, não aguento mais. Eu não quero mais, eu não estou suportando mais a situação. O Senhor é que sabe o limite. Nós não sabemos o nosso limite. Ele sabe que você aguenta mais um pouco. Nós não sabemos quanto tempo Ana chorava por esse filho. 10 anos, 20 anos, eu não sei quanto tempo. Mas o Senhor, Ele sabe o limite. Ele aguenta mais um pouquinho. Sustenta mais um pouquinho. Olha, deixa que eu vou trabalhar do meu jeito. Vou fazer da forma que eu quero, não da sua forma. Agora, se você quer pressa, você não vai receber o que eu tenho para você. Você aguenta mais um pouco. A gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que confiar que a gente suporta. Não somos de cristal. A gente suporta muita coisa. O Senhor, Ele quer nos ver posicionados. Somos um povo que é muito... O povo de Deus, ele não é constante. Digo nós. Nós não somos constantes, mas o Senhor, Ele quer que nos posicionemos. Não quer que sejamos um povo de juízes. Falando em juízes, eu quero só ler lá em Juízes 10. O nosso Deus, Ele é rico em compaixão. Juízes 10. Na época que o juiz governava, e os amonitas estavam a atacar Israel. Vocês acharam Juízes 10? Olha como o nosso Senhor, Ele é rico em compaixão. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. O Senhor, porém, respondeu aos filhos de Israel: porventura não livrei eu dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas, os amonitas os oprimiam, e quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia.
Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem. Então somente te rogamos que nos livre hoje e tirar os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor, que se moveu de compaixão por causa da desgraça de Israel. Nosso Deus, Ele é rico em compaixão. A gente precisa voltar aos caminhos do Senhor. A gente precisa deixar os balaentes, precisa deixar os deuses estranhos, precisa deixar as coisas que nos prendem a esse mundo. Precisamos, sim, nos despertar, nos levantar e profetizar. Comece profetizando na sua vida. Comece profetizando vida na sua vida. Porque se você não estiver bem, como você vai cuidar do seu irmão do lado? Como você vai cuidar da sua casa? Como você vai cuidar da sua família? Como você vai ser próximo no seu trabalho? Comece profetizando na sua vida. E toda profecia, ela vem do Senhor. Não profetizamos por nós mesmos. Tudo que profetizamos vem do Senhor. O Senhor direciona o que devemos falar. Por quê? Tudo é dele, por ele, para ele. Se não for da vontade dele, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem que estar alinhado à vontade do Senhor. O Senhor é Deus que muda decretos. O Senhor, Ele mudou o decreto de Ana. Mudou o decreto da família de Ana. O Senhor, Ele honrou o que Ana estava pedindo. Ela fez um voto ao Senhor. Mas ela fez um voto e cumpriu. Tudo que prometemos ao Senhor temos que cumprir. Se você tem a mente falha, escreva. Se você não sabe, peça ao Espírito Santo para lembrar. E quando fazemos um voto e não cumprimos, o Senhor não se agrada. Então, Ana, ela fez um voto, o Senhor honrou seu coração, porque estava na mente dele um juiz para Israel, que fosse um juiz justo, um profeta, que futuramente auxiliou Saul, auxiliou Davi, e fez que foi um bom juiz. Deixe o Senhor trabalhar do jeito dele na sua vida. Deixe o Senhor ministrar da forma dele na sua vida. Mas se lembrete, as suas petições têm que estar alinhadas com a vontade do Senhor. Quando o Senhor falou comigo dessa forma, que todos os seus sonhos, os seus desejos têm que estar alinhados à minha vontade. Tem que estar alinhado à vontade do Senhor. Essa igreja está aqui, está alinhada à vontade do Senhor. Você está aqui, está alinhado à vontade do Senhor. Algumas coisas aconteceram na sua vida porque estavam alinhadas à vontade do Senhor. Outras não deram certo porque não era da vontade do Senhor. Então, Deus, Ele é o Senhor que muda decretos. Eu quero deixar com você uma reflexão. Eu li agora aqui que o Senhor se moveu de íntima compaixão no seu povo. Que Deus, não tem outro Deus que se comove com íntima compaixão, deu seu Filho por nós. Ele deu seu Filho para nos salvar. Que amor é esse tão grande? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe.